Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós temos aqui hoje mais um convidado ilustre, o autor psicólogo Caio Coste. Ele acabou de escrever um livro com um título um pouquinho longo, mas é claramente para os amantes de fantasia e RPG. Vamos lá, eu não vou errar, certo? Alvo... Alvorecer. Peraí. Lenda da Ruptura, Alvorecer da Aura, volume 1. Esse livro foi muito recomendado por alguns convidados aqui que a gente já teve. Bom, maneiro, bom saber, inclusive, que foi bem recomendado aí pela galera. É Aham. engraçado até essa parte, assim, né, que você falou do título, porque é até uma brincadeira que eu faço com o pessoal, né, que o nome da saga é A Lenda da Ruptura, né, e aí esse é o primeiro livro, né, e aí é o Alvorecer da Certo. Aura, mas que daí ainda é, o nome principal ainda é A Lenda da Ruptura, então, né, vira Já tirou, já uma coisa, tirou, qual que é o já nome do livro? tirou nossa dúvida. Então, Caio, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Então, galera, é um prazer, né? Um prazer aqui ter sido convidado para esse momento aqui da Toca do Aventureiro, né? Eu sou o Caio, como foi apresentado aí, sou escritor, sou psicólogo, eu escrevo principalmente focado, né, em fantasia, na vibe que eu gosto, né? Que tem a ver com RPG, tem a ver com anime, curto muito. E, bom, estamos aí, espero que seja um momento bem bacana, tô aberto aí pra gente Ah, papear bem e vamos uhum. nessa. Então, antes de tudo, pessoal, na descrição do vídeo vai estar o Instagram do Caio. Lá tem umas dicas excelentes. Tanto se você é escritor, se você é mestre, ou se você é jogador de RPG para roubar, porque um amigo meu andou olhando também, ele me mandou mensagem, eu vou roubar com essas dicas, é melhor você ler tudo, só que não deu para ler tudo, é claro, né? E então, Caio, começando, eu gosto muito assim de, se você quiser comentar sobre isso também, mas as suas inspirações. Cara, das minhas inspirações, eu pego muito a partir principalmente do que eu mais gosto de assistir, do que eu mais gosto de ler, assim, né? Eu consumo muitas histórias de fantasia, assim, né, no geral, e eu gosto de trazer, assim, né, para o pessoal sempre pensar que fantasia não é apenas, né, o gênero de literatura que a gente está acostumado, assim, né, que Sim, é, digamos assim, os livros como do Game of Thrones, do Senhor dos Anéis, Harry Potter e tal. Gosto sempre de incluir muito também os mangás nesse com meio, assim, certeza. né? Os programas de televisão, assim, né? Por exemplo, o Avatar também, né? Que apesar de americano é Tá totalmente tudo aqui, tá anime, tudo né? aqui. Exatamente. Então, né, as minhas inspirações vêm, por exemplo, assim, né, principalmente da Lenda da Ruptura. Tem a ver com Avatar, a Lenda de Aang, tem a ver com Game of Thrones, tem a ver com Fullmetal Alchemist, tem a ver Uhum. com, enfim, com vários animes aí que eu vou pegando várias referências, várias inspirações. Livros de fantasia também, outros como Mistborn, do Brandon Que Sanderson. é um E, favorito da galera, né? cara, Muitos pessoal vem aqui, uma pessoa que também fala bem, teve uma recomendação, foi o MP Neves. Ele já falou que se alguém achar que é a maior autoridade em Mistborn, em Sanderson no Brasil, pra gente marcar pra ter um tete a tete. Ah, show de bola. Ter um bate-bola e ter um debate. Mano, eu não posso me afirmar como o maior fã dele, até porque eu li o Mistborn só no ano passado, assim, Uhum. né? Então eu O sou primeiro, recente ainda no. em qual ordem você leu? Eu li só o primeiro até agora, assim, né? Eu tô Hum, lendo dois nesse momento, mas eu tô lendo também outro do Sanderson, que é O Caminho dos Reis. Então, sim. tipo, tô com minhas leituras estão meio todas juntas, estão meio É, bagunçadas a aí, minha também. mas a gente vai se entendendo aí no meio. É, deixa, Mas enfim, e aí é isso. deixa eu te perguntar uma comparação que eu faço do Mistborn. Que quando eu comecei a ler, Aham. que começa o primeiro capítulo na plantação, né? Sim, sim, lá na Eu plantação. fiquei meio assim que eu falei, putz, cara, será que isso aqui vai ser uma mistura de Avatar com Escravizaura? E no final acabou sendo, né? Ah, cara, e é engraçado assim, né? Porque até o pessoal que participa do meu clube de leitura, que eu tenho um clube de leitura ali da minha página, Uhum, quando eu cheguei falando, tipo, ó, galera, vamos ler Mistborn, porque
o ritmo é incrível, é uma história que é muito assim, né? Apesar de ser 600 e poucas páginas, ela é muito agitada, tem sempre novas coisas aí acontecendo. E o pessoal começou, tipo, tá, Caio, esse primeiro capítulo aqui, a galera na plantação, assim, tipo, uma É, coisa e meio lenta pra ainda, nós né? que somos brasileiros, tá mais enraizado pra gente. A gente fica um pouco incomodado quando começa assim, né? Cara, isso é muito verdade. Eu tenho falado até com um amigo meu sobre isso, assim, de que a gente, né, nós brasileiros, a gente gosta de histórias que já começam com impacto, assim, né? Já Sim, começa, tipo, sim. com um ritmo lá no alto e tal, né? É como eu gosto de escrever, pelo menos, e gosto de consumir histórias assim. Às vezes a gente tem que dar um voto de confiança ali, que, tipo, pô, já ouvi todo mundo Boa. falar bem do autor, então vou dar um É, respiro aqui, vou passar desse primeiro capítulo apesar de tudo, eu gosto. Eu gosto uhum. dele mesmo lentinho. Agora, como a gente entrou no Sanderson, tem essa pergunta que é: quais são os seus autores favoritos em qualquer mídia? Cara, o meu favorito de todos, porque é a minha série de fantasia favorita, é o George Martin, Game of Thrones, né, As Crônicas de Gelo e Fogo. Uhum, Pra mim é o autor assim que eu lembro que quando eu comecei a ler ele, foi o autor que eu mais parava assim que na época que eu comecei a ler, foi só um pouquinho antes de eu voltar a escrever uhum. oficialmente assim, né? Eu escrevo desde a minha adolescência assim, né, desde muito tempo. E passei muito tempo sem, porque estava focado em outras coisas, Sim, fiz faculdade e tal. E aí, quando eu comecei a ler os livros, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, foi um momento em que eu já estava pensando em voltar a escrever, e aí eu li já, tipo, prestando atenção na estrutura. ler com os olhos de escritor, assim, né? Aham, É, a na estrutura, estrutura. a narrativa, a escrita na forma lírica também dele, irônica. Então, foi Uhum. todas as coisas que eu gostei muito, assim, né? Quando eu parei para ler com uma certa análise. Então, foi muito gostoso. Além disso, uma outra autora que para mim é sensacional Peraí, é a. deixa eu só Daí, fazer aqui pra torcer. Vai lá, vai lá, vai lá. ah, você não acha? Ah, eu já sei quem você acha que eu vou falar, mas não é. É a Hiromu Arakawa, do Não, Fullmetal Alchemist. não, sim. Ok, ela é Tá? maravilhosa. Fullmetal Alchemist. Brotherhood me conquistou porque eu achei que atingiu o potencial da série, não querendo desfazer a original. A original é linda, é profunda, tem drama. Mas com a. Mas eu me desfaço da primeira, tá? Ah, então. Não, é que eu tá torcendo aqui pra ser outra pessoa. Aham. Não, eu não sei quem que era, mas assim, Agatha Christie. a Hiromo Agatha, pô, eu nunca li nada dela, nunca li nada da Agatha Christie. É que eu gosto de É histórias de uma. detetive. Eu gosto da história de Poirot, dos Bacana. detetives, né? Então, Aham. Você já assistiu Monster, o anime? já, já. É muito bom. Sim, sim. De investigação, assim, de Assisti por detetive, causa é do meu sensacional. filho. Assisti por causa do meu filho. Pra mim nossa, é um dos melhores animes que tem. Mas então, e para mim, eu lembro que quando eu assisti o Brotherhood, Hum, foi uma coisa que me surpreendeu muito, que eu nunca tinha visto, e aí, não só anime, não só mangá, nada, assim, incluindo filme, séries, livros, nunca tinha visto uma história tão bem amarrada do começo ao final, sim, assim, sim, sabe? sim, sim. Em todos os níveis possíveis, de personagens, não tem nenhum episódio desnecessário, todos eles têm alguma coisa ali acontecendo que tá movendo a trama pra Sim, sim. frente. O mundo muito bem construído, até tipo Tem. da parte mais básica É. da magia até tipo Uhum, Deus, sabe? uhum. Tudo isso Sim, você tem muito parecido ali. E foi uma história que me fez me apaixonar muito aí também pela parte de criação de história, tipo, que eu via aquilo e ficava, cara, como é que a pessoa conseguiu fazer isso tão bem feito, sabe? Eu ficava impressionado. Eu lembro que foi uma coisa surreal, assim, eu pra mim, cada quando eu vez, vi pela primeira vez. quando apareceu a muralha de Briggs, cada vez mais eu queria Aham. saber dos reinos fora. Isso, Cada vez eu queria saber como que era verdade. o mundo fora daquilo ali, né? Porque eles davam Aham, a de dica que a Amethyst. alquimia funcionava diferente, né? Que os outros pessoal falavam, a alquimia não devia funcionar como funciona no seu país, né? Eu falei, poxa, É, né? E foi ficando tudo isso, né? que é uma coisa né, que a gente tem alguns relances assim, Uhum, né? Mas eu vou ser sincero contigo que apesar de que sim, daria para explorar
algumas coisas além ali do mundo que eles escolheram, né? Além daquele reino, eu acho que eu prefiro que fique assim. Ah, Eu não, prefiro que é não porque crie mais é nada. raro você ter um spin-off. Às vezes é até um spin-off paralelo que funcione, né? Então É, eu entendo porque tem coisa que não precisa de conserto. Assim tá bom, né? Não funciona de mais e sim, eu menos. tô de boa. E uma curiosidade que eu queria citar com você sobre o Martin, eu era fã dele antes de Game of Thrones. Quando o Game of Thrones Uhum, a série eu acho que banalizou um pouco demais a arte dele, da escrita, por causa que é televisão. sim. Mas eu não sei quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29. Cara, você lembra daquela série de TV A Bela e a Fera? Putz, teve série de TV da Bela e a Fera? Em que a Linda Hamilton era Bela, o Ron Perlman era a Fera, ele era um homem-leão que vivia no subterrâneo, tinha uma cidade subterrânea embaixo de Nova York, e ele surfava nos trens para salvar ela. Pergunta para sua mãe. Pô, não tô ligado. Pergunta para sua Tá. mãe. Só que assim, a partir da segunda temporada, o Martin começou a escrever direto episódios, que eram os episódios do mundo sob Nova York, que eram os melhores episódios da série. Dá uma Aham. pesquisada. Você vai falar para sua mãe, você vai falar: "Ah, eu amava o Vincent". Então, Que legal. Cara, desculpa, segue. sim, sim. Não, pode crer. E é uma coisa que eu não sabia disso daí. Eu sabia que ele já tinha trabalhado muito pra TV. O sonho dele, né, sempre foi trabalhar pra televisão, assim, né? Sim, Até por isso que a gente acha que ele deu uma abandonada nos livros agora, porque ele já conseguiu o que ele queria, né? Ele já tá então, produzindo, assim, pra TV. não sei. Enfim, mas tem outros problemas assim ali na construção da série da série de livros, né, que eu acho que enfim, ele abriu muita coisa. É a mesma É. coisa, outra das minhas séries favoritas que também tem o mesmo problema, só que no mundo dos animes é o Hunter x Hunter, sabe? É a Cara, mesma coisa, vamos abriu lá. demais, Hun- expandiu demais. Hunter x Hunter pra mim, o mangá é lindo, mas o anime, ele deu problema pra mim primeiro quando mudou de estúdio, que era o estúdio do Yu Yu Hakusho mudou pra outro, aí a animação ficou, desculpa, mais pobre, gente, desculpa. E a história deles entrando no game, no mundo de game e tudo, ficou muito ruim, porque a gente teve quando eles chegaram naquela torre, que ele teve aquela luta corre-soca, que ele aperta a mão, que a gente vê uns flashbacks de outros lutadores, vai, porra, é isso aqui. Se eu for mestrar RPG, você quer jogar Hunter x Hunter, quer aprender até as técnicas de treta, vai ser aqui. Eu até falo que tem aquele final falso, quando ele escuta a gravação da voz do pai e da mãe, que mostra o Sim, pai em aham, cima de um dragão, que tá em cima de um dragão maior ainda. Eu falo que aquilo é sim, tipo um final falso. Se alguém quiser parar de assistir a série ali, ele pode parar, né? Mas é assim, essa é a minha aham. opinião. Não que a parte das formigas não seja muito interessante e agora tá, foi refeito e tal, mas tem alguma coisa na primeira série original que não supera. É que nem quando a gente assiste a série original do Fly, do Dragon Quest, que ela tá sendo refeita, tá tendo bem sucedida, mas parece que no original eles conseguem contar mais histórias no episódio de 20 minutos do que num episódio hoje em dia. Não sei qual Sim. que é a sua Eu visão tenho. nessa. Sabe que eu não assisti a primeira adaptação do Hunter x Hunter, né? Eu não vi o de 99. Cara, Eu vi só o de 2011. assiste, assiste. Você gosta? Nossa, tá linda. É porque eu acho, eu mesmo quando uma série que eu não gosto é muito difícil eu parar. Eu tento assistir até o final para ter uma opinião fechada, né? Sim. Aham. Cara, eu tenho pra mim, assim, no Hunter x Hunter, que ele tem uma. Eu comento com todo mundo, assim, né? Dessa parte ali da ilha, né, do jogo, Uhum, é uma parte que eu acho que fica muito fraca, porque, assim, tem uma progressão ali que vai acontecendo. Bom, então você tá ali, né, no. Eles apresentam o teste, né, o exame. uhum. Aí, beleza, tem o exame ali, tem algumas partes meio chatinhas, né? Mas você entende que tá Sim. apresentando personagem e tal. Beleza, que é importante ali. Aí, quando eles passam, aí vem o NEM. É, E aí, quando vem o e aí NEM e que o vem nem que a você fala, torre, agora é o potencial do mundo. Mesmo que eles não vão isso, subir, ele vai começar a descobrir mais, né? E parou aí, é assim, essa história. Não sei se falaram, oh, tá ficando muito de rock show, a gente quer mais a inocência do Gon, alguma coisa. Não sei, mas até quando termina o leilão, tá ótimo. Aí quando uhum, vai pra parte do game, pra mim
é assim, né? Mas, Então, é que ele vai numa progressão, né? Vai aham, numa escala ali que vai sim, ficando mais intenso e vai mais intenso a história, as lutas vão ficando mais interessantes. Você vai uhum, ficando tipo, meu Deus, o que que esse poder pode fazer? Vai ficando impressionado. Aí tem ali do leilão da Trupe Fantasma, que é um é, pico de qualidade muito sim. grande. Não, e quando Só você que vê daí quando vai pro jogo, desculpa te cortar, o pai do Killua, o pai e o avô do aham, Killua lutando, oh, agora é, você entende porque eles são os melhores assassinos do mundo. exato, Tipo assim, exato. né? É. Não, e aí vai pra um ponto ali que daí, É, tipo, quando você e mostra vários personagens incríveis lutando e tal, e aí quando você finalmente sente que tá entendendo o poder, aí vai pra aquela ilha, que aí tem um monte de coisa das cartinhas, assim, e ficou daí, horrível, ficou nossa, eu horrível. me senti muito É, perdido, é muito chato, uhum, eu não gosto. Mas aí depois, quando vem as quimeras, a Quimera Ant, né, cara, daí eu acho também sensacional. Pra mim tem um problema nesse arco no uhum, anime, porque eu não li no mangá, né? Mas no anime tem um problema ali que em determinado ponto tem um problema de ritmo, eu acho. sim, Tem uns episódios meio devagar, assim, que tipo, é, não acontece muita coisa e tal. O começo é um suspense, quase um terror, assim, muito grande. Aí chega um ponto que fica lento, uhum. e aí o final é, É é super porque incrível também, né? sofrem o problema de alcançar o mangá. E aí eles têm que encher linguiça. Como eu falo, né? Às vezes a linguiça fica boa, às vezes não. Nem tudo pode ser sadia, né? Então, Verdade, faz mas sentido. agora você falou que o seu anime o favorito é o Fullmetal. Ele é o seu top um mesmo, na sua vida toda. É o favorito. Ah, É o favorito, o assim. meu é Cowboy Bebop. Nossa, que é muito bom também. Apesar de que eu assisti o Cowboy Bebop, amei, achei incrível. Mas eu gostei mais do Samurai Champloo, que é do mesmo Sim, criador sim. também. E você percebeu que eles sempre fazem 26 episódios? Tudo que eles fazem são 26 episódios? E eu senti que a estrutura é igual, assim, praticamente, né? Um primeiro Sim, episódio, sim, tipo, sim. incrível. O primeiro episódio do Cowboy Bebop e o primeiro episódio do Samurai Champloo são, talvez, não sei se são os melhores episódios de cada uma das séries, mas se não é tipo o top 3. Eu acho É. muito bom a abertura. E Uhum. aí, tipo, tem vários episódios ali que vão acontecendo várias coisas diferentes e o final amarra tudo, Sim, né? É muito. um dos episódios pra mim do Cowboy Bebop que concorre com o primeiro é quando a Aang vai embora, Uhum. né? Que eu falei, como que eles vão proteger essa menina, essa criança da violência que a gente sabe que estão fazendo, estão construindo, a hype. E foi lindo, aquela música ficou perfeita, né? Uhum. E talvez o episódio da menina cega, porque pegou o Aquele episódio Spike da de menina surpresa, é bem bonito. porque ele pega o Spike de surpresa, né? Então, Sim. Me lembro que um que eu gostei muito foi o primeiro em que o vilão, o Vicious, Vicious aparece, aparece, sabe? sim. Que é É que a gente bem viu. memorável aquela cena É. deles. A gente viu também a parte. Aquela parte da igreja o que ela representa demais, né? Porque a gente vê a Faye vendo que ela pisou onde ela não devia, ela viu o Spike como um animal, que deve ser o antigo eu dele, né? E a única pessoa que tá completamente calma é o Vicious, porque era o melhor amigo dele. Ele sabe que ele vai matar todo mundo e vai chegar na treta lá em cima, né? Sim. É muito bom. Então, É muito bom. agora, Mas eu tenho alguns outros outros animes que eu gosto muito também, mas depois a gente pode falar sobre sim, eles aí, mas que não estão no top um. O top um é o Full Metal, mas tem outros que estão sempre ali por perto também, que eu gosto também de sim. Eu falar. queria Mas perguntar bora lá. para você, que eu gosto de perguntar sobre o processo criativo, porque eu acho isso muito interessante. Uhum. O meu processo criativo, assim, da escrita no geral, ou não sei. O seu processo, como funciona o seu processo criativo? Você é uma pessoa estruturada ou você, tipo, tem um método na sua loucura? Você tem aquele Cara, crazy wall e fala aqui, agora sim. sim, que fica o cara bem maluco ali apontando, né? É. Eu gosto e eu acredito Aham. que, como escritor, né, é difícil colocar uma regra assim, né, porque cada Uhum. um tem o seu jeito. Mas eu gosto de acreditar que um escritor ele precisa ter um pouco dos dois lados, assim, né, do lado mais de organização, de estrutura, né, e um lado mais espontâneo, mais Legal. fluido de ir vivendo a história, de ir acompanhando ali, né. As maiores ideias
você não tem na parte organizada, você tem na parte de espontaneidade, né? Sim. Você deixa a sua criatividade solta, você deixa os seus personagens, de certo modo, até fazerem coisas assim, né? Uma coisa que eu É, acho bem é uma bacana coisa que também eu é pergunto de também. permitir É, permitir a história ir fluindo ali, né? A partir ali do que você vai olhando e tal. Eu sou um escritor, eu gosto muito, né, de escrever uma história que seja bem visual, sabe? Eu gosto de escrever histórias que você consiga enxergar bem mentalizar. ali a cena que está acontecendo, É, mentalizar, sabe? Eu gosto bastante disso, assim, né? uhum. Então, só que assim, para eu Cê- conseguir fazer isso bem feito, é, porque senão eu me perco, se eu é, deixo totalmente aqui desse lado, eu me perco. E aí a história não flui, porque daí eu não sei mais para onde ir. Eu gosto de ser um cara daí estruturado, no sentido de, tipo, tá, temos aqui essa história, né? O que que eu, sei lá, o que que eu quero passar com ela, que cenas que eu já tenho na minha cabeça que vão ser mais importantes, né? Como é que eu vou fazer esse formato, essa edição, porque dentro da escrita, né, a gente trabalha com estruturas narrativas, né? A estrutura mais conhecida é a estrutura de 3 atos, sim. né? Serve também para o cinema, né? A estrutura dos mangás, ela é diferente, ela tem um outro nome que eu não me lembro agora, É, eu também não, mas que tava também tentando é lembrar uma ao mesmo tempo. é, mas é uma estrutura hegemônica lá do Japão, assim, né, de contar histórias, enfim, mas eu Uhum. não vou me lembrar agora. Mas dentro da literatura, a maioria das vezes a gente utiliza de três Três atos, né? atos. Então eu tento ir construindo assim. Eu gosto de rascunhar, assim, o que que eu quero em cada cena, mas na hora que eu vou escrever, eu Uhum. daí vou muito para esse lado, assim, eu sei o que que tem que acontecer, mas aí eu vou deixando fluir, eu vou escrevendo, vou vendo, vai Você vindo tá me ideia, daí eu vou colocando. lembrando. Você tá me lembrando, tipo, o Daisy Washington no filme do Protetor, quando ele mentaliza como ele vai pegar os caras e liga o relógio, assim. Ele Pode crer, tô visualiza e. ligado. É isso, então, e aí eu acho que é legal esse lado, assim, né, de você poder se permitir também, assim, e eu gosto, eu Uhum. sempre vou pela ideia, que é, tipo, uma ideia, até que o Sanderson, eu vi esses dias uma videoaula dele que ele fala sobre construção de mundo, assim, né, e aí ele comenta isso, tipo, cara, vai pela ideia que você mais acha maneira, sabe, depois você vai estruturar isso de uma maneira que funciona, depois vai vir a lore, depois vai vir tudo, toda a organização, mas vai pelo que o coração É. bate mais forte, assim, eu sou muito favorável a isso. Tem que ser Ah, uma coisa. É uma coisa até que eu falo pra quem eu mentoro, né? Que eu também sou mentor de aham. escrita. Eu falo, tipo, cara, ninguém tá te obrigando a escrever essa história. Ninguém tá te forçando a isso, sabe? Então, se você vai escrever, escreve coisa que você tá afim, sabe? Escreve uma coisa que você gosta, que você tem tesão, assim, né? Com perdão da palavra, mas é isso aí, Então, tranquilo. eu gosto de. Mas, Eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de definir, assim, às vezes, o gosto para uma pessoa, para um livro, para um personagem, assim, para RPG. Eu gosto de perguntar assim: me fala, assim, de cabeça, um filme que você gosta de assistir a qualquer hora. um filme que eu gosto de assistir a qualquer hora, cara. Ou uma cena que você adora. Não importa o tipo de filme ou série de TV. Cara, tem um filme que. Hum, Bom, que é complicado porque filme, eu não sou tanto dos filmes assim, sabe? Eu às vezes tenho um pouco de preguiça. Bom, um filme que eu sempre achei incrível desde quando eu via adolescente, depois que eu criei um pouco mais de senso crítico, ficou mais fácil, foi o Clube da Luta. uhum, Eu gosto também muito. Tem um filme do Tarantino que é o Django. Eu gosto sim, muito desse filme. Eu sim. adoro Django, cara. Eu acho que dele é o filme que eu mais gosto, assim. Então, mas como eu te falei, eu não costumo consumir muitos filmes, assim. Não é uma mídia que eu, Uhum. que eu, que eu vou muito atrás, assim, sabe? Ah, legal, legal. Não, é porque pelo Django, pelo Tarantino você tá certinho. É Sanderson que eu indicaria pra você. Sim. Essa coisa, né, de luta, assim, né? Essa coisa Sim, sim. E do dos plot momentos, twist. assim, de intensidade. E do Do plot plot twist twist total. total, né? Então, É, agora total. eu gosto de perguntar se você gostaria de dar conselhos para jovens escritores. Cara, eu acho que a primeira coisa é entender que você não tá pronto para escrever a versão mais otimizada da sua história agora. Uhum, E isso não importa. Você só vai estar pronto se você começar, sabe? Você só vai estar pronto se você estiver disposto a meter a cara na lama, a tentar, a errar, a falhar.
E eu acho que naturalizar a falha é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Uhum, Porque às vezes o pessoal pensa, e tem muito mito, assim, né? Não só na escrita, mas na área das artes no geral, sobre essa coisa do dom, sabe? Tipo, pô, será que eu tenho realmente o talento? Será que eu tenho realmente o dom para escrita? Porque eu tenho ideias boas, mas na hora que eu vou escrever, aí não vai assim. Lógico, você está iniciando, você está aprendendo a fazer isso, né? O nosso cérebro gosta de nos enganar de algumas coisas, né? E uma delas é a gente achar que coisas em que a gente faz bem, a gente sempre fez bem, uhum, sabe? E, tipo assim, por exemplo, um programador que é muito bom hoje, muitas vezes ele não vai lembrar da época em que ele estava, tipo, ali patinando para pegar o básico, assim, sabe? certo. Por quê? Porque é uma coisa que nos faz bem não lembrar dessa parte, da parte do sufoco, da parte do esforço. E aí fica uma mentirinha, assim, né, de que você sempre foi bom naquilo, mas não é verdade. Você Uhum, pode ter habilidade, você pode ter aptidão, mas a dica maior que eu tenho para jovem escritor é naturalizar o erro. Porque é. quando você erra, você aprende com ele e você se desenvolve, você melhora. E é isso que é o mais importante, assim, né? Você só vai chegar nessa versão ótima da sua história e da sua voz de escritor se você se permitir errar e aprender com isso. Ah, legal, legal. Agora, né, antes da gente entrar, né, na lenda da ruptura, eu quero que você fala como é que foi a jornada para chegar na lenda. Aí a gente entra na lenda, porque tem muita coisa para falar e especialmente a sua página na Amazon é uma das mais completas que eu vi em questão de não só da premissa do livro, da sinopse, como você também dá muitas imagens, né, dos personagens, a arte, tudo. Então, manda ver. Aham. Então vamos lá, o caminho até a lenda, né? Gostei, inclusive, do preâmbulo aí. Cara, desde sempre na Uhum, minha vida, eu já revelei minha idade aí, eu tenho 29 anos. E, cara, eu sempre gostei de escrever, mas ali quando eu tava na minha. A história é até meio que longa, tá? Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu lembro que eu já gostava de criar umas histórias, assim, né? Tipo, eu sim. escrevia às vezes uma cena de uma história Uhum. que eu tava pensando, e tal, mas eu não levava isso muito a fundo. Eu, tipo, escrevia, mas eu deixava ali, assim, sabe? E, E a gente, tipo, pra me divertir. E aí eu lembro que teve um trabalho de história no colégio. aí que eu ia perguntar. Era sobre a Idade Média, esse trabalho, e a professora falou que a gente podia fazer ele de uma maneira, tipo, não era pra fazer ele escrito, assim, sabe? Tipo, não era pra fazer um trabalho escrito, Uhum. fazer alguma coisa artística, sabe? Então podia ser sei lá, geralmente criança faz cartaz, assim, né? Tipo cartolina e É, tal. pega na Mas a cartolina. maioria do Hoje em dia pessoal. essa molecada não sabe o que que é, mas antigamente era cartolina, papel ao maço, gente. Você tinha que escrever e desenhar e colar. E você avisa sua mãe só no domingo à noite que tem que É, comprar cartolina pra na amanhã de manhã, né? segunda, Pra isso segunda de mesmo. manhã. É, mas assim, e aí o pessoal fazia, a maioria quis fazer assim, mas eu lembro que eu pensei, tipo, cara, eu vou tentar fazer quadrinhos. Vamos lá. Boa! Eu não sabia desenhar, eu não sabia desenhar, tá? Até hoje é uma área que eu acho muito interessante, mas aquela coisa, assim, né? Eu tenho que me dedicar para ser realmente bom nisso daí. E como, né, eu não parei para estudar e eu acho que é uma área que é muito, para mim, eu não tenho tanta aptidão, eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Não tinha ela naquela época, mas eu resolvi fazer mesmo assim. E aí, cara, daí Uhum. eu lembro que eu fiz os quadrinhos, e aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu não fiz, tipo, seguindo, digamos assim, uma lógica ali, sabe, do que estava sendo passado na aula especificamente. Era para mostrar os traços do feudalismo, assim, mas eu lembro que eu fiz, tipo, cara, eu vou pegar vários personagens históricos aqui, tipo, dessa época, e vou fazer meio, quase como se fosse uma fanfic medieval, assim, sabe? Fui colocando Sim, vários personagens que não sim. tinham muita conexão um com o outro, mas que eu achava legais, tipo, peguei lá o Carlos Magno, Alexandre o Grande, Porra! Átila o Huno, Ah, tá ligado? Eu fiz uma história lá com eles, assim, e nos quadrinhos, né? E daí fiz lá, me diverti, beleza. E aí eu entreguei pra professora. Aí passou umas 2 semanas, eu tava lá ansioso, tipo, pra ver a nota. como é que Aí quando eu ficou, né? recebo, eu recebi um 5, tá? Ela não entendeu Aí eu que é a sua fiquei. expressão artística. Não, daí eu lembro que eu fiquei tipo, pô, cara. Não, eu fiquei pensando, pô, como assim 5, Com tá ligado? cinco, né? Ali eu tava olhando pra aquilo achando incrível. E aí eu lembro que eu falei com a professora, daí ela falou, ah, porque tu inventou uma história nada a ver com nada e tal.
Eu fiquei tipo, pô, beleza então, mas aquilo me acendeu uma vontade de escrever de Uhum. fato, né? E aí na época, as duas coisas que eu mais gostava, assim, né, de histórias de ficção na época, era Avatar, a Lenda de Aang, né? Sim. Eu tinha 12 para 13 anos, enfim. E eu gostava muito de Harry Potter na época, né? Eu tava lendo ali a saga. E aí, eu lembro que daí eu comecei a escrever uma história, tipo, ambientada no mundo medieval e que tivesse muita inspiração dessas É, duas histórias, assim. tem uma curiosidade, desculpa te cortar, sobre o Lenda de Aang, que assim, você chegou a assistir a Lenda de Korra? Não, nunca Tá. vi. Eu tenho um pouco Cara, de ó, pé é atrás, assim, porque as pessoas já falaram pra tem mim que direito, não você gostaram tem muito. direito de estar com o pé atrás. Eu não vou mentir pra você. A segunda temporada, ela demora um pouquinho. Ela tem uns negocinho meio assim, mas os últimos episódios, eu vou te dar um spoiler sem spoiler, conta a história do primeiro Avatar. A segunda temporada leva é, te dá é boa por causa disso. E para você, pela parte de você ser psicólogo, ele é um dos primeiros desenhos que tratou um herói com estresse pós-traumático, Ah, legal, tá? bacana. Mas é o seguinte, tem uma pessoa que faz uma coisa com o ar que eu falei que no primeiro Avatar do Eng, quando estreou, eu falei para um amigo meu que a gente estava vendo, oh, seria legal adaptar para RPG, como qualquer jogador de RPG, né? Aí Aham, eu falei, claro. cara, aí eu falei, ó, se alguém fizesse isso, 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 seria uma técnica proibida para os monges. E quase 12 anos depois fizeram isso. Esse cara me ligou. Ele entrou em contato com um amigo meu que ainda tinha meu telefone. Ô, sou eu, ô, legal. Falou, cara, lembra aquele negócio que você falou do Avatar? Não sei quantos anos atrás. Eu falei, lembro. Assiste o Lenda de Korra, a nova temporada, e depois a gente se fala. E foi exatamente, cara, o que aconteceu. Cara, que loucura, que É. loucura. Mestre de RPG é complicado, né? Os caras vão conseguindo tirar ideia de tudo, assim, pensando, tipo, Uhum. remexer aquele sistema pra ver tudo que dá pra fazer. Mas desculpa, continua a sua jornada aí. Tudo, tudo bem, assim, né? Só finalizando dessa parte aí. E aí, mas aí, enfim, né? As duas coisas que eu mais gostava ali, o Avatar e o Harry Potter, Uhum. botei isso num cenário medieval, comecei ali a criar a história e foi indo. E daí eu lembro que na época o nome da história era O Rei da Europa, tá? Tinha 12, 13 anos ali. Fui escrevendo, e cara, eu escrevi, tipo, foi umas 120 páginas de Word, tá? E eu Cara, no tinha também Word muita ainda. coisa ali de. Era no Word ainda. E aí eu fui colocando daí também, tipo, muitas coisas que eu ia pensando para as continuações da história e tal, eu ia anotando e tal. Mas daí depois de um tempo eu comecei a viver outras coisas, tipo, ali com uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer aula de violão, Hum, comecei a fazer aula de teatro, né? uhum. Essas coisas foram puxando minha atenção, eu fui indo mais para esse lado. Depois eu fui para a faculdade, né, de psicologia, e daí a escrita ficou de lado, só que eu ainda ia tendo algumas ideias, ainda sobre essa história, e eu ia anotando, né? E aí isso foi passando bastante tempo, chegou ali 2019, né? 2019 eu tinha o que? Eu tinha 25 anos, 25 anos. E aí eu lembro que naquele momento eu pensei, tipo, cara, agora minha carreira de psicólogo tá boa, tá estável, tá maneira. Então agora eu vou voltar a escrever. Agora que eu posso me permitir me dedicar pra uma outra coisa, E assim, de aí, novo, essa pra história do escrever. rei acabou se tornando ruptura? Cara, algumas bases dela são as mesmas, sabe? Tipo, Uhum. original, assim, tipo, ela mudou completamente, assim, é outra coisa se for parar pra comparar, assim. Mas a parte toda do, por exemplo, tipo, o protagonista ainda tem o mesmo nome, né, o Vincent, né? Sim, O, ainda tem algumas coisas assim de acontecimentos na história que eu já tinha ideia lá atrás que eu traduzi para recentemente, assim, né? legal. Muito Lógico, bom, tipo, muito bom. muita coisa assim, tipo, alguns personagens que eu tinha vontade de fazer lá atrás e que eu não fiz, daí eu fiz agora. Então, tipo, foi uma base toda, assim, né, dessa primeira história, foi uma base pra ruptura, né? E aí Nasceu. depois disso eu lembro que eu parei e pensei, tipo, cara, só que eu não sei escrever um livro. Aí eu fui estudar, né? Daí eu fui fazer curso e tal. E aí foi. Aí foi o ruptura. Aí E, começou e como é que a foi? ruptura. Você escreveu, submeteu para diversas
desculpa, editoras, ou você falou, não, eu vou lançar independente, como é que foi? Como é que foi esse contato? Cultura, eu sempre escrevi ele pensando em lançar ele independente, Certo. tá? Porque basicamente assim, né, cara? Vamos lá. Falando do Caio Psicólogo, eu sou autônomo, Hum, né? E eu lembro que pra mim sempre foi uma ideia meio estranha, tipo, eu ter que esperar alguém me dar um trabalho, tá ligado? Tipo, ter que ir atrás, esperar alguém, tipo, me aceitar, pra daí eu trabalhar, pra daí eu começar a ser pago e tal. Então, eu acho que essa lógica se traduziu um pouco pra escrita também, principalmente nesse primeiro momento. É de uhum. tipo, cara, eu tô começando agora na escrita, eu não tô afim de, tipo, ficar mandando pra várias editoras e esperar uma resposta, assim, sabe? Eu acho que pelo menos pra esse primeiro eu vou dar a cara a tapa e vou lançar independente. Vamos lá e vamos ver no que dá, assim, né? E no final das contas eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu Você pude, tem tipo, bastante estrelas, né, as reviews, né? eu precisei começar, tá ligado? Tipo, e é isso, assim, é como eu falei ali antes, eu acho que o pessoal não pode ser também muito preciosista, assim, no começo, de pensar Uhum. como fazer da maneira ideal, tipo, cara, tem que dar a cara a tapa e ir pra frente, depois a gente pensa em novos planos, tipo, hoje em dia, né, a Lenda da Ruptura, né, eu não penso necessariamente só como uma saga, né, tipo, livro um livro 2 livro 3 é mais como um universo compartilhado, assim, Aí que sabe? tá. O Brandon faz isso também, né? O Uhum. Brandon faz isso com a É, Cosmere. eles E eu acho fazem. muito mais maneiro fazer assim. Tem escritores que fazem diversos níveis, né? Então, Isso. E agora, aí, agora nós é, estamos chegando, nós estamos entrando na ruptura. isso. E aí que tá, assim, né? Por exemplo, o lançamento que eu vou fazer esse ano Uhum. também, que eu vou fazer ali em dezembro, é uma história sobre um dos personagens, né, Isso da é um Lenda da spin-off! Ruptura. É um spin-off. É um É, spin-off. Eu pensei assim também, né? Cara, tipo, lancei o primeiro aqui, agora eu quero trazer para além, assim, né, de fazer um, dois, três, quatro, cinco, eu quero também trazer mais portas de entrada para as pessoas, né? Tipo, para as pessoas me conhecerem. Então, a pessoa que leu A Lenda da Ruptura, né, ela pode ler o dois, mas a pessoa que não sim. leu, ela ainda pode ler o meu spin-off, sabe? É, Então, uma coisa não depende da outra. deixa eu te perguntar, você fala inglês? Falo. Procura no YouTube o canal do James E. Wisher. Ele é um autor de fantasia e ficção. E ele coloca de tempos em tempos os livros dele, ele coloca no canal do YouTube dele, né? Tá. E ele Maneiro. tá fazendo, ele segue essa fórmula que você falou, acho que você vai gostar. Ele escreve os livros, tirando os de ficção científica, porque assim, ele escreve ficção científica, fantasia e fantasia urbana, certo? Tá. Os de Pô, fantasia, são no mesmo universo, legal. mas não no mesmo mundo. Então aqui, em alguns ele te dá uma palhinha, em alguns tem uma ligação maior com outros mundos, você escuta uns nomes, mas aqui não é ciência, é alquimia. Aqui a magia não funciona. Aqui a magia, mas cada mundo interpreta de um jeito. Então tem uns que é fervor religioso, tem um que é uma Legal. coisa completamente, cara, é muito legal. Eu tenho uma review dele no meu canal que é o Blood and Honor, que é o Sangue e Honor, é um dos Hum. melhores dele. Se eu não me Ah, engano, sim, tô ligado. Tô ligado. Esse livro eu sei qual é. então Eu nunca li ele, mas eu sei ele qual é. ele também tem o The Squire, o escudeiro, eles são dois one shots, mas são muito bons. E aí ele vai evoluindo. Aí ele tem o de fantasia urbana, que eu nunca peguei nenhum, mas ele tem os de ficção científica dele que são muito bons também, tá? Só pra Pô, você dar da uma hora. olhada. Mas agora vamos voltar para a ruptura, tá vendo? Eu fico fugindo da ruptura. Não, não tem problema. E só uma coisa que eu ia comentar ali, que você perguntou de editora. Hoje em dia, né, eu também, assim, né, penso na ruptura em si. Muitas vezes, né, eu já ouvi de muitas. Inclusive, fica a dica ali para o pessoal que tá, né, escrevendo, que é escritores iniciantes, etc., né? Uhum. Uma coisa do mercado é que o mercado hoje ele tem muita resistência a começar a publicar um autor a partir de uma saga. Sim. Isso é uma coisa que, tipo, praticamente nenhuma editora faz. É muito Uhum. difícil isso acontecer, Uhum. porque se parar pra pensar pelo lado da editora faz até sentido, né? Tipo, é o que eu tava falando aqui, assim, em primeiro lugar, o livro um tem que vender muito bem,
E aí, tipo, é aquela coisa, nem todo mundo que lê o livro um vai ler o livro 2. Então, É, necessariamente, o livro 2 vai vender menos do que um, é, sabe? Se você também parar pra pensar, a editora tem que acreditar que você vai, de fato, lançar o 2 depois, né? Então, tipo, é um pouco complicado pro lado deles. Então, uma dica que eu tenho, e que é uma coisa que eu também uhum. pretendo fazer, é de também ter histórias que sejam completas nela mesma, né? Tipo, um one One shot, assim, shot, sabe? Uma história sim. que se fecha, um livro que se fecha nele mesmo, assim, é uma coisa que tende a ser E uma boa às partida vezes para entrar é numa editora. gostoso você ter um one shot. Eu tenho alguns livros one shot na minha coleção que são uma delícia. Você fala, "Ah, essa história não É, precisa. sim. Pode escrever nesse mundo, mas isso aqui fechou, né? Eu tenho algumas aí que eu desenvolvi a partir dessa noção, Uhum. algumas histórias que eu também. Aquela coisa também, né? A gente, apesar de gostar muito de escrever uma história, a gente também às vezes tem alguns elementos que não encaixam ali tão bem e que você ainda assim acha muito maneiro. Tipo, eu gosto muito de vampiro. Sim. Gosto muito, só que não tem vampiro na Lenda da Ruptura, sabe? Não foi uma coisa que eu pensei para aquele mundo. Tem vampiro Então, ainda? mas se vai ter depois ou não, não sei. Mas assim, histórias de vampiros, assim, É. eu tenho ideia para umas duas, assim, sabe? Legal, É, legal. mas que são também fechados, né? São um one shot. Ah. Tem outras ideias, tipo steampunk também, que é uma coisa que também não fecha para ruptura, mas eu Sim, também gosto muito. sim, sim. Daí vai, né? Então eu diria também para e daí isso eu penso para ir com editoras, daí, sabe? Para daí fechar com alguma, enfim. Não sei qual ainda estamos vendo, né? Mas Ah, vamos lá. calma. Aí já é spoiler. Bom, aí Mas isso aí fica quieto. nós chegamos no mundo de ruptura, certo? E como eu mencionei antes, a sua página na Amazon, pessoal, ela é bem completa, ela tem artes lindas da capa dos personagens, ele tem tipo uma mandala que é como se fosse, eu acho que é um pouquinho Sanderson ali para você ter tipo o mapeamento do sistema mágico, alguma coisa nessa pegada assim, né? Dá pra dizer, dá pra É, dizer. dá para É. dizer, né? Depois eu coloco aqui conforme a gente for falando, né? Aham. E você podia falar um pouquinho para a gente de como foi escolher o artista? Como é que foi? Foi fácil? Quem que faz as artes oficiais? Cara, isso é uma outra coisa, assim, que eu falo pro pessoal que eu acho que é muito importante, que quem puder investir grana em artes pro seu livro, cara, é um investimento muito certeiro, assim, Uhum. porque isso dá muita identidade para a obra, isso traz interesse, né? Só de pensar, tipo, quantas vezes, né, a gente não ficou com vontade de assistir alguma coisa porque viu uma imagem, assim, Sim. tipo, viu uma parte ali, tipo, sei lá, no Hunter x Hunter, várias vezes antes de assistir, eu vi, tipo, foto não, né? Artes, por exemplo, do Hisoka, do Gon eu vi um monte, do Killua eu vi um monte, assim, sabe? Uhum. Então a gente vai conhecendo a obra muito através de imagens, né? Sim. E fica até mais fácil, tipo, muita gente que gosta da ruptura, uma coisa que eu não esperava e que causou um efeito, muita gente que gosta faz fanart. E eu acho muito massa, eu adoro receber fanart, Eu, sabe? eu adoro fanart porque Tem essa base. tem às vezes livros que são mais antigos e não tem muita coisa oficial e os fãs acabam construindo toda uma história para esses É, personagens, né? isso. Mas assim, o processo de escolha, né, que você perguntou, Uhum. eu pesquisei muito. E assim, né, tipo, eu olhei, assim, daqui do Brasil, eu tinha olhado outros artistas também, tipo, no exterior, assim, eu tinha visto alguns, tipo, só que aqui do Brasil, eu gostei muito quando eu comecei a ver, tanto da The Oxy Diamond, né, quanto do Murilo Magalhães. Os dois são, meus artistas, são a minha equipe de artistas Uhum. pessoal, assim, né, que eles fazem hoje todas as artes, né, da Lenda da Ruptura, dos meus livros, eles são os responsáveis, assim, né, tanto de capa quanto de personagem, assim. Eu lembro que meu primeiro contato com a Deoxys, né, Uhum. ela ainda não tinha, se eu não me engano, posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas ela não tinha trabalhado ainda para livros, sabe? Só que daí eu lancei minha ideia de fazer primeiro os personagens e ela achou legal, ela começou e é muito incrível quando um artista pega a alma assim da história e consegue transformar ali Sim. a alma do personagem, consegue colocar. Porque eu lembro que eu via, e assim, no máximo eu pedia pra trocar uma cor ou outra, porque o personagem em si já estava pronto, assim, no Ela primeiro entrou em rascunho. sintonia com você, né?
entrou, por isso que eu mantenho. Então, cara, é uma coisa assim que eu não me arrependo. Tem que ver sempre, né, o orçamento de cada Sim. artista para cada lançamento também, de cada autor para cada lançamento, mas eu acho que vale muito a pena, tá? Fica a dica aí pro pessoal. Ah, muito legal. Agora, fala pra gente o que é ruptura. A ruptura, né? A ruptura, literalmente, ela é, se você for ver a capa do livro, ela é aquele arco escarlate que fica no céu, né? Que marca o mundo, assim, né? Você mora onde mesmo? Você mora aqui em São Paulo? Isso. Você veria a Ah, ruptura, ela fica mais ou menos ah, na faixa onde fica a linha do Equador do nosso mundo, né? sim, A certo. gente não vê a linha do Equador, né? Não. Mas pra gente que mora no sul, a gente veria a norte, assim, Sim, né? Na direção norte do a mundo. gente vê o Cruzeiro do Sul. Isso, exatamente. Então, assim, tipo, a gente consegue ver, ela é como se fosse essa linha, né, vermelha que passa pelo céu. Então, ela é uma marcação que tem em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. E a ruptura, ela acontece, né? Isso não chega a ser um grande spoiler da Spoiler. história. Ela é um distúrbio que acontece com esse mundo na realidade, né? Quando um artefato, que é o amálgama, né? Que é um artefato, um triângulo, assim, né? Composto por três partes, Sim, né? Três fragmentos aquela mandala. são isso aí, aquela mandala é uma representação do amálgama. Uhum. Quando ele fazia o equilíbrio das energias fundadoras do mundo, né? Que Uhum. são as energias da vida, Uhum. da aura e da morte. Tá. Quando ele tá ali, né, tranquilo, tudo bem, o mundo anda numa boa. Ele foi construído, inclusive, para impedir, né, que esse mal acometesse o mundo. E aí, quando ele é rompido, a ruptura volta. E quais são os efeitos práticos para além dessa marca que fica no céu, assim, né? A ruptura, ela representa esse desequilíbrio. Então, assim, né? Lugares começam a ter climas, né? Cataclísmicos, por exemplo. Uhum. Tipo, tem lugares que começam a ter uma chuva vermelha, sabe? Que é ácida, que destrói, A por exemplo, tormenta, os cuidado, hein? plantios. A tormenta, cuidado, Oi? começa assim. A tormenta começa assim, cuidado. Eu nunca joguei a Tormenta, tá? Eu não conheço absolutamente nada, Ela mas começa eu, assim, mas o eu céu fica vermelho, a começa com chuva é chuva. sangue e começa com ácido. Essa é a parte boa. O que vem depois é Lovecraftiano. Ah, beleza, beleza. Mas tem outras coisas também, Aham. assim, né? Isso acontece em um reino, assim, sabe? Tem várias Uhum. coisas que vão acontecendo Sim. em vários. Aí tem também as quimeras, né? Que são animais que sofrem mutações genéticas e viram, tipo, monstros, Legal, sabe? legal, E legal. tudo isso tem questões geográficas ali também que vão mudando. E isso tudo faz com que se crie também um outro efeito que, pra mim, foi a parte, acho que mais legal ainda de escrever, para além da coisa de, tipo, uou, neve escura, chuva vermelha, sei lá o quê. Legal, muito maneiro. Mas eu também gostei muito de escrever os efeitos que isso causa na sociedade, assim, sabe? Então, crises migratórias, sabe? Muitas guerras, porque daí o reino tal, que sempre foi poderoso, ficou fraco, então o Uhum. que que o outro reino que era rival vai fazer? Vai acolher eles? Não, vai dominar? Vai saquear? Vai roubar? Então nisso se cria uma distopia, assim, sabe? Cara, você vai Né? gostar de A ler história se passa Crônicas de 15 anos Júpiter, depois. viu? Crônicas de Júpiter. É. Bacana, eu não conhecia. Da Patrícia É de Criado, quem? dá uma olhada, cara. Ah, a Patrícia Criado, sim, tô ligado. Ah, sim, Então, verdade, é, eu acho que eu já tinha ouvido falar dela. deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou na dúvida, não sei se é spoiler. Pelo que você me explicou, né, a ruptura, né, a mandala, ela mantinha tudo em ordem. Então eu devo Amálgama. O o amálgama era mandala. amálgama, perdão, ele mantinha tudo em ordem. Então eu devo Isso. assumir que essa sociedade ela estava confortável demais? Vamos lá. Era uma. A sociedade assim, né, a gente tem na ruptura, eu não sei agora se isso tem ali na página da Amazon, mas nos livros eles têm um mapa Tem mundi, mapa, tem mapa. tá? Porque tem dois mapas que eu fiz, assim, né? O mapa da região em que a história desse primeiro livro acontece e o mapa mundi, né? Eu criei o mundo inteiro, O assim, mapa sabe? que eu O vi plano. foi no seu Instagram. Tem os dois lá, provavelmente você deve ter visto os dois. Então, assim, a sociedade que cuidava do amálgama,
né? É uma sociedade que morava na ilha no meio do mundo, assim, sabe? Né? A ilha de Hum, Rielios. E nessa ilha existiam, né, os três protetores, né, do amálgama que representam cada uma dessas energias que eu comentei ali, né? uhum, Então eles são os arcanos. São seres humanos, mas que são imbuídos desse poder e eles conseguem controlar, cara, né, essa magia, sabe? A magia na ruptura é muito raro, aham. tá? Antes da ruptura, né, Cara, principalmente. Depois da ruptura vira uma outra coisa. você precisa assistir a segunda temporada do Lenda de Korra. Ah, beleza então. Beleza. Te juro que você não vai se arrepender. Show de bola. Não, tranquilo. Vou assistir com certeza. Uhum. E- E aí, assim, né, aham, o que acontece é que tem nessa sociedade, é como se fosse para ser uma sociedade utópica, aham, né? Então a gente tem ali, e aí quem organiza, né, quem são os três protetores, né, são, tipo, obviamente, né, vai, na hora que morre, herda outra pessoa. Tipo, isso é um pouco parecido com o Avatar, nesse sentido, aham. né, o Avatar sempre Mas vai não é morrendo e outra pessoa vai escolhido, herdando. é o destino que escolhe o próximo herdeiro. Não, tem algumas regras para isso. Algumas eu já Ah, revelei, outras não. ah, tá. Tá, mas é um sistema um sistema mais hard, assim, né? De escolher, Uhum. não é uma coisa tão aleatória, assim, né? Ah, Se bem que entendi. no Avatar é aleatório, mas tem uma ordem Tem o também, né? É a ciclo, é ordem assim, ali dos elementos. não sabem Isso, quem vai ser, mas sabem que vai ser no próximo ciclo, isso, né? isso. Na ruptura tem algumas coisas, mas a princípio, né, o que eu já revelei, né, Uhum. é que uma das possibilidades é ser hereditário, né? Sim, Então, né, uma mãe que é a Aura Arcana, né, que é a arcana da aura, o filho dela, quando legal. ela morrer, o filho vai herdar, né? Mas só quando ela morrer. Uhum. Então, enfim. E aí, por algum motivo que ninguém sabe qual é, né? Ainda que eu não revelei, o Tá no primeiro Necroarcano, livro, o né? Arcano da Morte, Primeiro isso é livro. o começo da história, esse No daí, começo da né? história, pô. O começo da história é esse, é a base. Aham. Então, o Necroarcano, ele destrói amálgama. E não é porque, também, né, não quero que seja aquele clichê de tipo, porque é o da morte, e a morte é o do mal e tal. Não, porque é o primeiro que causa um problema assim em, tipo, milhares de anos, sabe? Todos os outros sempre foram tranquilos, sempre foram de boa. A morte é uma parte natural desse Uhum. ciclo, né? E é isso que Uhum. eu quero passar. Mas por algum motivo, esse aí fez essa coisa. Por quê? Não sabemos ainda, né? E eu não vou Uhum. revelar agora também, Claro né? que Eu, não. eu sei por quê, mas eu não vou revelar pra Deixa eu só, ninguém. deixa eu só anotar um Mas é negócio pra isso. falar pra você depois. É, enfim, essa ilha ela é varrida do mapa. Tá? Certo. Essa ilha, no momento em que a ruptura acontece, acontece um Uma ruptura. genocídio ali, assim, sabe? Ah, ela é tipo É, varrida, ela é destruída, ela é tipo transportada. Tipo, como se fosse a consequência de romper o constante foi uma liberação de energia assim que destruiu a uma ilha. liberação de energia que no local ali destruiu aí. Então as pessoas, né, teve daí, né, um sobrevivente, Ah, que sim, é o sempre nosso tem um. protagonista Sempre da tem um. história, Agora vamos né? Mas lá. Vamos lá. isso, é isso aí. Mas Pessoal, vamos lá. todos os nomes que eu vou falar aqui existem artes. Se elas não estão na página no Instagram, elas estão na Amazon e vice-versa. E depois eu vou procurar a- o Instagram oficial dos artistas e eu coloco na descrição do vídeo também, porque eles merecem, né? Um oizinho do pessoal. Merecem o crédito. Isso. Eles são incríveis. Eles têm um estúdio juntos, né? O Magox Studio. Ah, Depois dá uma legal. procurada ali no meu Instagram que você vai achar. Muito bem. Agora vamos começar com o nosso protagonista, o Vincent. Eu olhei o Vincent e eu senti uma vibe de jovem motoqueiro rebelde ali naquela foto. Que legal. É interessante porque o Vincent, ele é o que eu brinco com o pessoal de vez em quando, né? Ele é o nosso punk medieval, assim, né? Ele é Aham. se você leu, eu não sei se você chegou a ler sobre o personagem ali, Não, alguma coisa, ou eu li só só bateu o olho e pensou. eu li o que está disponível só. Sim. O Vincent, ele não é o que você vai chamar de, tipo, ele não é um bom moço, Uhum. tá? Mas ele não é um anti-herói, tipo, aquele anti-heróizão, assim, né? É, Ele é um herói, tá? e, Mas ele é um cara aham. bem revoltado, digamos assim. Sim, e uma coisa que eu notei, não sei se foi proposital, a vestimenta dele, as inspirações tem do Fullmetal, nas suas artes tem algumas coisas que parece que é do mundo do Fullmetal, mas a dele é aquela que tem, tipo, a armadura sobre a roupa, assim, eu achei bem legal, sabe?
né? Eu não, assim, eu não vou saber, é até engraçado, porque todas as artes, eu tinha na minha cabeça como é que eu queria mais ou menos, Uhum. né? Não dava muita referência ali, né, pra Deoxys, e ela foi criando a partir disso que eu ia Ah, passando, ótimo. assim, né? Então, né, eu não sei exatamente qual parte agora que mais te lembrou o Fullmetal, Uhum. Foi a, mas, a parte que mas eu a tô muito blusa fã das dele artes. tá meio aberta assim, e ele tem uma parte da armadura por cima, como se fosse aquela dragona do Fullmetal, sabe? Ah, sim, 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 porque dá a tô impressão ligado, dele, tô de, ligado. tipo assim, dele ser uma pessoa perigosa, principalmente ainda com, tá Uhum. utilizando um tipo de uniforme, ele está com uma espada, mas ele está sendo propositalmente desleixado com a roupa. É, é interessante essa visão, interessante essa visão. O Vincent, ele é um cara que, assim, né, eu não sei, assim, né, se você tem alguma pergunta mais específica sobre ele ou Não, se eu não. posso ir correndo sobre ele. Vai, aí a gente vai passando, vai falar um pouquinho de cada um, né? Depois eu tenho duas perguntas assim sobre a obra geral. Beleza. O Vincent, ele é um cara que ele tem toda a vida dele, assim, né, ele viveu, a história começa, né, com ele fazendo 16 anos, tá? Todos esses anos ele passou numa cidade, né, num vilarejo, Uhum, que é a Vila Leão. Esse vilarejo, ele é um vilarejo pacífico, né, e é um vilarejo que nenhum desses efeitos da ruptura que eu comentei, ele acontece lá. uhum, É, ele nem sabe direito como é que é lá fora, porque ele nunca foi embora desse vilarejo, né? É um vilarejo que é rodeado por muralhas, assim, né? Tem um tantinho de inspiração no Attack on Titan, isso daí, né? Mas, assim, essa parte, né, que ele viveu ali sempre, ele viveu, mas ele viveu sozinho. uhum, Ele não tem os pais, né? Ele vive lá, ele é o único jovem que tem, inclusive, os olhos da cor violeta, né? Por um motivo que nem ele sabe muito bem. E uhum, lá nessa ilha, nessa cidade, assim, né, nesse vilarejo, uhum. ele, ele é bem excluído, assim, sabe? Ele não sabe por quê. Sentindo Ele é seguindo uma pessoa. a fórmula do anime. O jovem órfão vive sozinho e tem aquela exclusão, é, tipo assim, todo mundo sabe que nem o Naruto, mas ninguém fala. É proibido. Sabia que, inclusive, sabia que uma coisa que eu achei muito engraçado foi que quando eu escrevi a cena do primeiro capítulo, eu mandei para um amigo meu, ele falou, tipo, pô, Caio, que maneiro, me lembrou o Naruto. E eu fiquei, tipo, sério, porque eu traço aí de fã de anime, mas que o pessoal sempre me enche o saco. É que eu nunca vi Naruto pra valer. Que é engraçado porque, assim, daí eu mandei essa Hum. cena pra um amigo meu, ele falou, né, pô, muito legal e tal. E me lembrou Naruto. Uhum. E o pessoal sempre enche o meu saco porque eu nunca vi Naruto pra valer, tá? Tipo, eu vi, tipo, alguns episódios, mas nunca foi uma história que eu fiquei, tipo, muito entretido, assim, né? Mas tudo bem, eu sei que uma galera ama de paixão. Sim. E aí, daí quando eu fui ver, assim, né, o primeiro capítulo, eu fiquei tipo, cara, realmente, assim, né, tipo, tem muitas coisas dessa estrutura, assim, que são parecidas. Essa coisa do jovem órfão excluído que não sabe muito bem o porquê, É, né? E aí, enfim, nos mangás normalmente é porque o rapaz tem o cabelo preto, tá, sabe? É uma fórmula de mangá, isso, mas isso. funciona, né? Foi É, as referências que sim, eu sim. que eu tô Aham. sentindo no personagem, né? Isso. E aí, né, e aí no final do primeiro capítulo, assim, né, depois, e aí, enfim, né, todas essas coisas fazem com que ele seja um cara, ele tem um bom coração, mas ele também tem muito ódio ali com ele, assim, Uhum. né, não, aí ele também não é tão good vibes quanto o Naruto, assim, sabe, o Naruto é sempre o poder da amizade, do amor e tal, É mais rebelde o sem Vincent causa. sabe, tipo, ele tem uns momentos ali, mas eu acho que o Naruto também, até onde eu sei, né, também tem um pouquinho disso, mas dessa coisa de realmente, assim, ter um ódio, assim, e também, né, pô, eu sou psicólogo, então eu gosto de trabalhar com essas Uhum. ambiguidades, assim, né, tipo, ele não é um cara 100% do bem, sabe, É, o essa que revolta dele é, muitas vezes leva o que é leva legal, para um né? lado também de ódio. Eu acho que Uhum. assim, é um desperdício quando a gente não aproveita ao máximo, assim, né, esse potencial do Sim, personagem. sim. Entende? E- Mas de todo modo, assim, né, isso que eu tô falando é porque
no final desse primeiro capítulo, daí ele descobre o que aconteceu. E aí, a partir daqui, eu É. não vou trazer nada. Então, agora vamos falar da Celina. Que a Celina, a hora que eu vi ela, eu tive uma vibe daquela best friend que dá uma no cocoroco dele toda vez que ele faz uma coisa errada, mas só ela pode. Cara, a Celina Bom, a Celina é outra personagem que, assim, eu não. Vamos lá. A Celina. O que eu posso falar da Celina? Porque tem coisas que eu posso acabar spoileando aqui. Ah, tenta A definir ela Celina, em ela é uma algumas frases só, personagem. algumas Cara, ela é palavras uma só. personagem. Ela tem um passado, assim, né? Ela, sim, é uma pessoa que vem de um lugar que sofreu muito com a ruptura, Uhum, né? E ela sempre dedicou a vida dela para conseguir trazer uma vida melhor para a família dela, assim, uhum, né? Porque ela perdeu uma pessoa da família, assim, por conta disso, e ela teve para ela que, assim, cara, eu não quero que outras pessoas passem por isso também. E tem daí um pouquinho dessa coisa de que é um lugar que fica acometido pela ruptura, mas que ninguém realmente faz. Assim, tem até um certo assistencialismo ali, né, de outros reinos de até ajudarem e tal, mas também explorarem, mas ninguém de fato faz o que seria o importante, que seria resolver a ruptura, né? ah, Tipo, tá aí, quem é que vai resolver isso é daí, aquela vibe, é ano de sabe? eleição, mas não vai resolver no final. E aí a parada aqui, né, que daí dela é que ela é uma personagem que ela é muito dedicada, ela é muito honrada, mas também ela acaba tendo alguns problemas por isso, porque isso entra em conflito, né, na Uhum, história dela, isso entra em conflito daí é difícil falar sem spoiler, porque o dela calma. especificamente tem muito spoiler dessa Não, história dela. se quiser a Tá? gente passa pro próximo pra não dar spoiler. Só brevemente, assim, o que dá pra falar é que ela chega num ponto em que ela vive um conflito pessoal, né? De Uhum, ou seguir o compromisso dela, né, com o trabalho, né, que ela acaba exercendo ali, e que ela é uma espadachim, né? Ela é uma uhum, espadachim de um outro reino, né, agora. Ela fica num caminho entre seguir o compromisso dela com esse trabalho, e que é o que possibilita, né, salvar a família, ou de seguir o que ela de fato acredita e acaba entrando em conflito com o que ela faz, assim, sabe? Então tem uma questão ali. Mas ela é uma moral, personagem, né? assim, é um conflito moral, assim, bem grande que ela vive. Mas ela é uma personagem que eu diria que ela é muito gentil, ela é muito esforçada, né? E ela é uma pessoa muito honrada, eu diria, assim. Eu acho que é isso. Mas ela, Legal. assim, ela daria um cucuruto na cabeça do Vincent também. Eu acho que sim. Ela é uma amiga que puxa a orelha, talvez. Ah, legal. Agora vamos falar da Yumi, que a Yumi me deu umas vibrações de Street Fighter Alpha, cara. A Yumi, uma das inspirações foi a Chun-Li, né? Acho que fica claro isso Não daí, né? sei, então. Óbvio. É, sim. A Yumi, ela é uma personagem que ela tem, né, uma das coisas que é mais interessante, assim, a Yumi, ela tem um poder ali, né, que ela é uma das poucas pessoas raríssimas, assim, sabe, um Uhum, caso excepcional de alguém que, por conta da ruptura, ela é um ser humano que desenvolveu um tipo de magia, sabe? tá. Que é uma coisa que Sim, não existia anteriormente, né? sim. Ela é um caso excepcional. Isso faz com que o poder que ela tem, né, é um É. poder de como se fosse um teleporte, sabe? Uhum. Ela consegue se teleportar, assim. Ela é uma Só que jumper. isso é uma coisa, tipo isso. E a Yumi, ela tem os olhos de uma outra cor, né? Os olhos dela são vermelhos. Essa coisa dos olhos é algo muito presente, assim, né? Também Uhum. nessa parte mágica, assim, né? E os olhos dela são escarlate. Ah, E a legal. Yumi, ela é, por conta disso, né, Uhum. ela sempre foi uma personagem, né, uma pessoa ali no reino que ela veio, ela era muito tratada como se fosse uma aberração total, assim, sabe, um Sim, monstro, porque sim. porra, isso daí veio do mesmo lugar que veio o monstro e que veio o cataclisma, então não pode ser uma coisa boa, né, e ela leva isso muito pra ela, como se ela passa muito tempo, assim, com Uma uma culpa? certa síndrome de impostor, Ah, ela tá. se sente um monstro, sabe? Ela sente que ela tem que compensar o tempo todo, sendo uma boa pessoa e tal, mas ela é uma pessoa que ela tem uma autoestima meio baixa,
né? Apesar de ser incrível. Então, assim, Ah, né? legal. Ela tem essa jornada de Deve ser. autoaceitação, assim, É, eu queria sabe? falar, quando a jornada dela chegar, assim, quando ela se aceitar, eu acho que ela deve se tornar uma pessoa excepcional, né? E ela passa daí por algumas coisas, assim, né? Ela é Tá no uma livro personagem um. que eu acho que é uma das que mais sofre, assim, É, tá no né? livro um, Livro gente, um, calma, calma. mas no livro 1 ela já sofre É, muito, tá? então. A Yumi, ela é uma das personagens que mais se ferra, assim, e mesmo assim eu acho que ela tem uma coisa, assim, né, de fazer as pazes com ela mesma, assim, sabe, Uhum. de certo Ah, modo. legal. A partir Legal. daí abrem vários conflitos, mas ela é uma personagem que ela é muito interessante nesse sentido, assim, né? Uhum. O conflito da Celina é um conflito muito moral, né? Uhum. Mas o conflito da Yumi é um de autoaceitação mesmo, Ah, dela legal, legal. tentando aceitar quem ela é, sabe? Então, agora, vamos falar de alguém que me conquistou pelo nome, né? Porque eu sou Conquistou um cara, você e... eu sou o cara dos nomes, tá? Eu sou Aham. horrível para nomes em RPG. E quando eu vi o Gatono, eu falei, este Gatono deve ser o ladrão do grupo. Esse daí não tem nem o que esconder, Eu assim, falei, né? ele pegou, ele fez uma mistura de Kakashi no Hunter x Hunter ali com aquela imagem, ficou muito legal, cara. É engraçado, sabe? A inspiração que eu tive, assim, né, de maior pro look dele é de Aham. um personagem, não sei se você já jogou, o Octopath Traveler. Não, não Sabe qual joguei. jogo que é esse? Não, vou pesquisar. Um jogo, cara, é um jogo bem legal, assim, é um RPG, assim, de turnos, e ele basicamente, você pode jogar ali com 7 personagens diferentes e cada um desbloqueia uma história diferente ali Ah, no jogo. tá. Enfim, é bem bacana. Mas enfim, o Gatuno, ele é um personagem que ele tem ele é aquele personagem com aquela vibe bem sarcástica, assim, sabe? Ele é o mais marrento ali do grupo. Ele é um cara que ele é bem, tipo, ele viveu, né, boa parte da vida dele, assim, né, É. do que a gente sabe, como um ladino, né, um ladrão Uhum. ali, que ele fazia parte de um grupo, né, de mercenários, ladrões, Aham. assassinos, que é a guilda, né? E só que ele tem um passado, né, que o Gatuno e isso é uma coisa que ele revela, tipo, não, nenhum grande spoiler. O Gatuno, ele vem de um vilarejo, né, Uhum. quando ele não era o Gatuno ainda, né, quando ele era apenas uma criança, Meu nome é que esse Bob. vilarejo foi um vilarejo que foi destruído por um incêndio. Certo. Só que esse incêndio é um incêndio que não foi qualquer incêndio, foi um incêndio feito por chamas azuis. E essas Hum. chamas, elas são a marca do Necroarcano. Então ele tem uma vingança, pessoal. O Gatuno tem um arco de vingança, né? Ah, legal. Contra não só o Necroarcano, mas como um grupo seleto ali, né? Que, tipo, todo mundo fala sobre esse grupo no primeiro livro, mas que Uhum. são vilões que não apareceram ainda, né? Mas que é o Dogma, que Hum. ninguém sabe exatamente como são, mas eles são um grupo ali, tipo, é o grupo de vilão do anime, assim, Ah, basicamente, né? legal, legal. E, Perfeito, cara, porque é, é a vibe que é assim, é a vibe do seu livro, né? Mas total. nossa, o Gatono, cara, eu falei, puta, é aqui, eu acho que é aqui que ele brinca aqui. É com esse personagem que ele E brinca, né? e o Gatuno, ele é um personagem que daí, enfim, ele tem esse arco de vingança, assim, né? Ele se torna um ladrão, assim, né? Por conta de uma série de razões ali, mas que daí o principal foco dele é de poder chegar no ponto de se vingar, né? É essa Ah, que é a moral dele. Ele se junta ao grupo pensando nisso, assim, né? Ele é um cara uhum. que ele é bem, assim, né? A princípio, pelo menos o que ele mostra, é essa coisa enfim, né? De querer se vingar, Ah, de querer tá só do lado em que faz sentido pra ele, assim, né? Ele não tá muito ligando pra. Ele sim que não tá nem aí pra moralidade nem nada, mas ele tem algumas coisas ali pessoais também, assim, que daí, obviamente, também o livro um tem muita coisa pra sim, rolar calma, ainda, calma, mas gente, calma. e o Gatuno, É. Gatuno já fica a dica aí, o Gatuno é o protagonista do spin-off que Ei, eu vou lançar esse ano, tá? The Ele é Gatuno o Chronicles! protagonista aí. Exatamente, vai ser uma crônica aí do Gatuno, né? Eu falava pro pessoal que ia ser um conto, mas não vai ser um conto, vai ser já o que chama de Spoiler! novela, assim, né?
Que ficou muito grande, assim, ficou Aham. muito grande para ser só um conto. Vai dar umas 80 páginas, eu acho, por aí. Ah, legal. Agora, você falou já do Gatono, Kazuma. Kazuma é o irmão da Yumi, né? O Kazu, ele é a criança ali, né, do grupo. O Kazu é aquele lá que vai estar o tempo inteiro, tipo, aventuras, sabe? Nossa, Aham, bem, o mundo aqui tá caindo, mas legal, estou me aventurando com o Vincent aqui, que é tipo, que o Vincent é o protagonista, ele é um arcano, né? Eu já aham, vou falar aqui, mas é uma coisa que eu falo ali na página da Amazon já, né? aham. O Vincent é o Aura Arcano, né? Ele domina os poderes da Aura, né? E ele fica assim, o Kazu fica, tipo, deslumbrado, ele acha incrível, Uhum, né? Então, ele e a Yumi, né, eles aparecem num capítulo que eles estão, até o Vincent aparecer, eles vivem em um circo, né? E eles trabalham nesse circo e eles são, na realidade, de um reino lá no Oriente, assim, né, desse mundo. uhum. E eles foram mandados embora pela mãe deles, né? Porque o reino estava sendo atacado, né, pelo dogma, né, que comentei antes Ah, ali, né? tudo Então se o encaixa. circo estava passando por ali, deram. Então assim, todo mundo tem, assim, a história, o protagonista é o Vincent, mas todo mundo tem um motivo ali para estar junto, É o assim, que é sabe? legal, o que é legal, né? Isso. Um Então, vai ser uma vingança, o outro vai ser, tipo, tá ali por conta da ruptura, ou tem poder uhum. por causa da ruptura, ou quer se vingar de quem causou a ruptura. Então, tipo, todo mundo tem um certo motivo ali. Eu não gosto de história que só o protagonista é o centro e todo mundo tá ali anexo a ele porque sim, sabe? Porque são os amigos Ah, e é isso aí. Sabe? legal. Eu gosto de que cada um tenha uma Aham. motivação bem própria. Tanto é que eu tenho planos para fazer histórias spin-off de cada um deles. Ah, legal, legal. Sabe? Desses aí, todos eles vão ter spin-off em algum momento, né? Mas O eles Gatuno vai ser o vão ser primeiro. tipo prévias ou vão ser histórias depois? Alguns são prévios. Aham, A porque acho maioria que é é. melhor pra Sempre não vai ser. estruturar, né? Uhum. Porque, tipo, é mais fácil de mostrar e também, como eu te falei, não depende que a pessoa tenha lido A Lenda da Ruptura. Eu É, quero criar mais portas de aham. entrada pro pessoal e não, tipo, só uma. E eu não sei se você pretende, né? Porque você já está construindo esse universo, se você vai seguir a estrutura da série do Rangers. Eu nunca li É, o é porque assim, Rangers, o mas eu Rangers, lembro dos livros, lembro de Fernando. ele chega num ponto em que quem era o aprendiz agora é o mestre, ele está apresentando uma nova geração, Ah, tá. né? Tá. Não, assim, eu não sei. Aí eu não posso É. falar Ah, eu muita já coisa, já tô assim. perguntando Tem demais, já muitos tô planos perguntando pro futuro. demais. Tem muitos planos pro futuro aí, mas Aham. tudo são possibilidades, assim, né? Não tem nada de concreto disso agora. Ah, legal. Quem sabe? Como eu sou o cara dos nomes, certo? Hey, louca! O Rei Luke. O É Rei Luke? Luke. É Luke? Luke. É O Luke? Luke Louca! é Luke. Isso, Luke. Uhum. Cara, ele é o personagem, pra mim, é o personagem mais complexo que eu criei, o Tá, Rei Luke. legal. Ele é um personagem, assim, né, que bom, ele é o rei do principal Uhum. império que temos ali, né, que é Oruzanj, e ele é o cara que tá ali, né, de certo modo, ele não é nem bom nem mal, aquele clássico, né, do personagem que tá ali Ele é fazendo ele é um o, político. ele é um rei, ele é um político, ele precisa, né, ao mesmo tempo em que ele tenta proteger o reino dele Uhum. enfim, né, proteger até mesmo alguns outros reinos ali, ele também não tá muito ligando para outros lugares que ele, tipo, pode dominar, que ele pode É, conquistar, ele pode se apoderar, né? Mas ele é um personagem que, digamos assim, ele tem uma conexão com Vincent, né? uhum. E o Rei Luke, ele é uma outra categoria de arcano também, né? Porque a gente tem os arcanos superiores, que são aqueles três ali que Uhum. eu comentei antes, né? Da vida, da aura e da morte, que são os que das energias fundadoras do universo, assim, digamos. Mas existe Mas entre também os temos os ramos, arcanos né? celestiais, também temos os arcanos celestiais, Aham. né? Que são daí os que representam, por exemplo, alguns elementos que a gente tem no nosso universo, por exemplo. Ele é o Sol Arcano, o arcano do Sol. Então, ele é um cara que ele
que ele tem também, além desse poder do reino, ele tem esse poder divino, assim, né? Que é uma coisa que ganha, né? Garante para ele muito respeito. Mas ele vive vários conflitos ali, né? Muitas coisas que eu não vou poder comentar agora também por questões de spoiler, né? Com Mas ele certeza. é um personagem que vive muitos conflitos, tanto em relação à função dele no reino, em relação à sociedade, a própria sociedade de Oruzanja é uma sociedade que é como se fosse um personagem, assim, sabe? Uhum. Questões em relação à família dele, né? Porque apesar de não ter arte ali, o príncipe Leon também é um personagem muito importante dessa história. Então, temos alguns elementos aí, né? Ele, pra mim, é um personagem que é mais complexo e que ele vai ter muita coisa pra desenvolver nos próximos livros também. Mas eu sugiro que quem vai ler mantenha um olho atento ali no que esse cara tá tramando. Ele é sempre aquele cara que tem alguma coisa rolando por baixo dos panos, você não sabe quais são os movimentos que ele tá fazendo, enfim. Então, muitas coisinhas aí. Ah, legal, legal. Ele me lembrou um personagem no Caçado ao Outubro Vermelho. Esse filme é um filme. A gente falou né, comentou que a minha mãe provavelmente assistiu aquela outra série antes, né? É. Essa minha mãe ama, esse filme, né? Não, porque O tem Castelo uma Outubro hora Vermelho. que o teu personagem é o Alec Baldwin nesse filme, mas o Jack Ryan, ele é um personagem de diversos livros do Tom Clancy. Tanto que você tem série de TV, você tem ele em outros filmes, que até o Harrison Ford já foi ele, que ele chega para o ministro da Defesa dos Estados Unidos, e o ministro fala: "Eu sou um político, senhor Ryan. Eu beijo bebês, mas eu também roubo o doce deles." Listen, I'm a politician, which means I'm a cheat and a liar. And when I'm not kissing babies, I'm stealing their lollipops. Entendeu? Legal. Ele é um personagem que ele é tipo assim, tá? E ele vai fazer o que for preciso pros fins dele. Legal. Agora, da Agora, maneira que isso vai se desenrolar na história, aham, aí tá no você primeiro que livro, tá no pensa. primeiro livro, pô. Agora, Exatamente. ó, eu até escrevi uma coisa do lado aqui. Sofia, eu não confio nela. Não confia nela, por que que você não Ah, eu confia nela? olhei a cara dela, falei, eu não confio na Sofia. Isso que eu não li o livro. Sabe quando você olha, se tem, Ai, ai. tem alguma coisa de errada? Tá. A Sofia, a Sofia é uma personagem interessante e ela é uma personagem que, já que, né, estamos falando aqui com muita gente que ainda não leu o livro, ela é uma Hum, personagem que eu não posso falar, porque se eu for começar a falar dela, já estraga. começa o spoiler aqui Muito bem. do momento que ela aparece, assim. Então, ela eu vou ter que ficar calado, apenas mantenha um olho nela Ah, quando ela aparecer, fique ligado. certo. Então eu nem vou falar a vibe que eu tive dela, porque eu tive uma associação de outra coisa para não estragar. Agora que eu gosto de perguntar, dos personagens que você criou, quais são seus favoritos ou favorito ou que te surpreendeu com os leitores ou como ele se desenvolveu para você? Pra mim, assim, né, os quatro que eu mais gosto são, digamos assim, é o quarteto principal ali da história, assim, né, que são os Uhum, que mais têm alguma coisa própria ali, né, que é o Vincent, Celina, Yumi e Gatuno. Eles são os principais, né, se for para certo. definir quais são os principais mesmo, são esses quatro aí. Eu tenho pra mim e apesar de que o meu favorito acaba sendo, né, aquela coisa, né, pro autor o personagem favorito tem que ser o protagonista, né, senão não faz sentido estar escrevendo sobre ele. Mas eu gosto muito também dos outros três, em determinados momentos, algum deles é o meu favorito, assim, sabe? Ah, tá. Aprendi muito com a recepção. Do Gato não esperava que ele fosse ser um dos favoritos no começo, assim. Pô, ele é muito maneiro, assim, ele é É. muito personagem gostável pela galera, assim, né? Então, ele não me surpreendeu. Mas a Uhum. Yumi é a mais popular de todos, tá? Puta, que E legal, que legal. tipo, tanto é que eu fiz o lançamento do livro físico, né? E daí tinha um formulário, né? Nesse formulário era para o pessoal poder colocar ali qual card de personagem que eles iriam querer. E quem ficou em primeiro lugar foi a Yumi. Tá? Pô, que Foi a Yumi legal, e em cara. segundo lugar ficou o Vincent. Em um lugar ficou o Vincent, né, o protagonista, e em terceiro ficou o Gatuno. É, Então, mas a Yumi foi a que ganhou, assim. Me surpreendeu ela ter sido a favorita. ah, E que não o legal. Gatuno. Eu achei que ia ser o Gatuno. É porque eu mesmo, quando a pessoa coloca artes assim, é disponível, eu gosto de imprimir, plastificar para usar de marcador de página.
Legal, né? bacana. No caso do Eu, seu livro, eu vou juntar dois, né, dos personagens e para ficar um de cada lado e a mandala que vai ser o principal mesmo. legal. No livro físico, deixa eu até ver se eu tenho algum aqui que eu Uhum, tenho. Aqui, ó. A primeira arte que você vai ver no livro físico é uma arte um pouco mais desenvolvida ali do próprio amálgama, né? Vamos uhum. ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Consegue Aí. ver? Então, sim, sim. Só que mais, né, um pouco mais bonitinha até. Aquela lá é uma arte que você consegue ter uma noção, mas essa daqui é a arte mais desenvolvida, né? Uhum. Escritura na pedra, enfim, eu gosto pra caramba. Ah, Mas cara, assim, tem também vários outros. Tem as artes, tem marca-página também próprio, né, uhum. do livro. É que eu Um monte tenho de mania de coisa. fazer. Eu tenho mania de fazer. Maneiro. É um certo hobby. É um certo. É coisa de. Mais da antiga, que você pegava as coisas pra fazer, Tá, os marca-páginas, né? Deixa eu show de ver. bola. Então, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu esqueci de perguntar? Olha, eu gostaria de dizer. Eu nunca gosto de dar spoilers assim pro pessoal no que eles podem saber da história, mas eu acho que é sempre importante falar o que que a pessoa pode esperar do Uhum, meu livro no sentido de assim, tipo, quando você pensa assim, o que que você pode esperar do, sei lá, do Senhor dos Anéis, assim, um livro que tem uma lore extremamente profunda, é um livro que tem um mundo extremamente detalhado, um mundo e é uma história que é uma história tipo que o autor vai narrando daquele jeito devagar, daquele jeito uhum, bem ultra detalhado, descrevendo cada uma das coisas e tal, né? Então, eu gosto de para as pessoas terem as expectativas, né, do que pode esperar do meu livro. É um livro que é uma fantasia que ela é bem, digamos assim, jovem, né? Como deu para mostrar aqui, é uma uhum. história de fantasia que eu até coloco, né, que a idade assim indicativa é a partir dos 14 anos, né? Então Certo. é uma história que tem seus momentos de peso, né? Seus momentos mais dark, mas é uma história também com uma energia muito vibrante, assim, que eu quis passar. E é uma Uhum, história que o ritmo dela é rápido, então acontece muita coisa. Não é uma história que demora para acontecer as coisas, né? Tem gente que prefere uma história mais devagar, tem gente que prefere uma história que é mais rápida, mais dinâmica. Eu gosto de escrever uma história que é bem assim. Então, a Lenda da Ruptura tem muita coisa que acontece nesse livro, né? Então, espere uma história frenética, assim. É isso que eu Ah, posso dizer. que legal, que legal. Então, cara, chegou aquele momento que eu peço para você deixar uma mensagem, que é o nosso Momento Karine, em homenagem a Karine Ribeiro. Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que o para além daquilo que eu comentei antes, né, Uhum, para jovens escritores aí, e sim, tipo, gente, aceitem a jornada aí de poder tentar, poder testar, poder errar e aprender com isso. E o mais importante de tudo é continuar sonhando, sabe? A escrita, a criação de histórias é uma coisa que mexe muito com os sonhos da gente, assim, sabe? sim. Por mais que tenha gente que não queira admitir, todo mundo que escreve sonha em ser um autor conhecido, sonha Uhum, em todo mundo gostar da sua história, né? uhum. Sonha em todo mundo conhecer sua história. Cara, continuem sonhando, sabe? Eu acho que a melhor coisa que tem é poder dar espaço para isso. Tem que trabalhar, né? Como eu Trabalhar. falei, tem que se dedicar, não adianta só sonhar também. Tem que suar e suar muito. Uhum, Mas continuem, vale muito a pena, assim, né? Nem todo mundo vai gostar da sua história, mas sempre vai ter alguém que vai amar e vai se apaixonar e vai te mandar mensagem e vai pedir pela continuação. E, cara, isso é sensacional, assim, é muito sim, gostoso. sim. É, É, deixa eu te. trabalhem, mas sonhem. É isso aí. Valeu, ficou perfeito. Deixa eu te perguntar, o seu livro, ele funciona, a mecânica dele, ele varia de primeira para terceira pessoa ou ele é uma coisa só? Ele é um livro que ele é em terceira pessoa, mas Uhum, ele é um livro que ele tem múltiplos pontos de vista, tá? certo. Então, você vai ter aqui, a maioria dos capítulos vai ser focado no Vincent, né, no Uhum, protagonista, mas tem capítulo que a protagonista é a Yumi, tem da Celina, do Gatuno, do Rei Luke, né?
Tem de quem mais? Temos os nossos Tem um flashbacks que também, não é né? que não tem, Não tem quer flashback? dizer, não sei se temos ou não. Não tem. Eu já me Ahá! entreguei aqui, não tem Quase que eu flashback. peguei Nesse ele. Nesse daqui não tem, pelo menos, né? Mas É, pretendo. Tem cenas de flashback que eu tenho pensadas aí pros próximos. Tem capítulo também que não tem um protagonista exato, mas se passa num outro núcleo, né? Que é o núcleo sim. mais político da história. Então a gente tem Aham. ali os players, assim, né, da política fazendo as suas tretas, enfim. É um jogo de xadrez. E então tem um jogo de xadrez, tem um capítulo que se chama Checkmate, né? Então Opa, tô acertando é, bem hoje, hein? tá acertando, tá chutando aí. E uma coisa que, inclusive, que é legal, né, sem mostrar muitos spoilers aqui, que no começo dos capítulos, né, isso tem na versão do e-book também para quem quiser ler, a Hum, gente tem, é sempre uma estrutura assim, a gente tem nesse começo aqui a imagem que representa o protagonista desse capítulo, nesse é o Vincent, né, legal. esse Então você daqui é no o começo você já símbolo sabe da sobre aura, quem é. isso aí. A gente tem o título, e uma coisa que eu faço, né, que sempre tem uma citação aqui, eu não sei se meu vídeo tá virado ou não, Tá. mas que é uma citação que é do Dicionário Arcano. É como se Ah, fosse, né, uma maneira lírica de dizer, de falar do título desse capítulo, assim, né? Então é sempre uma coisinha, legal. Legal, uma, um certo plus ali, quem né? tem isso, um livro que tem isso é os livros do Howard, do Conan. Sempre tem uma frase, na maioria, não todos, né? Porque ele era bem constante, mas sempre tem, Aham. às vezes tem a ver com a coisa, não tem nada a ver com, ou tem, às vezes É. tem um A, significado só mais profundo, né? a minha inspiração foi no Duna, que o Duna Putz. tem as citações Cara, meio que da Bíblia lá, do mundo deles, aham, né? E daí foi uma coisa que eu pensei, tipo, cara, eu posso tentar criar alguma coisa original minha, uhum. mas que seja nessa vibe. Depois, é até engraçado, o primeiro livro que eu li depois de lançar a Ruptura foi o Mistborn 1. E daí eu vi que ele também fazia algo parecido, eu fiquei tipo, caraca, porra, que massa, assim, sabe? Legal ver esse tipo de coisa mesmo. Sim. É, o Duna, cara, você deve ter ficado encantado, né, quando você viu a interpretação do Jason Momoa como o Duncan Idaho naquela cena. Ah, gente, ó, vai assistir o filme, mas tem uma cena que é um Last Stand. Mas eu não vi o filme, sabia? Cara, você não viu o filme? Assiste. É porque Eu não assim, vi, é que mas maneiro. Duna é complicado, porque tem o filme do David Lynch, certo? Ah, sim, sim, é Né? verdade. Que só pelo os problemas de produção vale a pena assistir o filme. Aí teve uma série da Fox nos anos 2000, né? Que é para televisão, mas ela trata de coisas muito interessantes, muito mais fiéis, né? Coloca as Benny Janet em foco também, né? Uhum, Tem toda aquela sim, parte psicológica da irmã do Paul, não vou dar isso porque ainda vai sair o próximo filme, sim. certo? Aham, É bem legal. E o filme novo, cara, ele ficou lindo e ele é comprido, ele passa muito rápido. Só o finalzinho que ficou meio assim, eles pararam no momento e falaram, sabe? aham, maneiro. Mas eu tenho que ver depois o filme. Você tem Mas que assistir o enfim, filme, você tem que assistir o filme. toda pergunta que foi ali sobre se era em primeira ou terceira pessoa, é em terceira pessoa. Ah, legal, legal. Cara, é isso. Foram todas as minhas perguntas, as minhas curiosidades que você pode responder, né? Eu tenho uma pergunta que assim, qual seria o seu trabalho do sonho para escrever com alguém que já se foi, que tá entre nós, mas eu acho que é jogar fora porque você falar que é o Sanderson, né? Cara, tem que ser. Depois que eu conheci o trabalho dele, assim, né, e depois que eu comecei não só a ler as coisas, mas de Uhum. ver ele, de ver ele fazendo os projetos da maneira que ele faz, é o que eu mais tenho vontade de fazer, é isso, assim, sabe? O que eu mais tenho paixão, assim, por fazer é algo que nem ele faz, assim. E, bom, espero chegar, Ah, não né? se Eu sempre preocupa não. falo, tipo, sempre falo pro pessoal, assim, né, que, tipo, né, pra continuar sonhando, assim, que os caras que a gente tem como ídolos, eles também trabalham muito, né, eles também, Sim. aquilo que eles mostram é só uma parte, assim, até eles chegarem lá é um sofrimento, né, é um cansaço, então, é, tem que tentar e espero chegar no meu melhor, é É isso. isso aí, cara. Bom, Caio, muito obrigado. É,
Foi um episódio excelente, cara. Obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Viu? Se quiser dar mais um Valeu, oi, valeu. um salve, falar pra mais alguém, alguma coisa pra mais alguém aí. Eu só gostaria de agradecer pelo convite, obrigado aí pro Toca do Aventureiro de ter me chamado, foi muito maneiro mesmo, assim, participar, falar aqui Com de certeza. todo, né, em todo esse momento, falar da minha história, falar do livro, falar de tudo isso daí, dos meus pensamentos. E, bom, qualquer coisa, assim, né, que vocês quiserem também falar comigo, me perguntar, me segue aí, que a gente se conhece, que a gente troca uma ideia. E leiam A Lenda da Ruptura, muito maneiro. É Quando isso. eu pegar o meu, eu vou fazer o unboxing. Depois do unboxing, eu faço meu review. Show de bola, Beleza? show de bola. Bom, pessoal, Então tá certo. Muito obrigado. eu sou o Marcos. Esse foi o Caio Coste. Essa foi a Toca do Aventureiro. Foi muito divertido. Muito obrigado, Caio. Até a próxima. Valeu, falou pessoal.